Brasil, 90% do PIB Sim. é dívida. Da China, 34%. Você fala, nossa, tá bem. Tá maravilha. Só que eles não colocam as províncias. Ô, professor, e aqui no Brasil a gente vê uma discrepância muito grande, né? Vou dar um exemplo. Hoje as crianças elas têm acesso a muita informação, TikTok, YouTube, Instagram, né? E você entra nesses daí, a minha filha tem 4 anos, a Laurinha. Eu tenho que tomar cuidado com o que ela tá vendo. Porque do nada tem um negócio de criancinha, quando vai ver a menina tá beijando o menino, aí eu já tiro, já brigo, tô fazendo uma coisa bem complicada. E assim, o ponto de partida, isso daí é porque eu sou um pai presente, né? A maioria dos pais larga a criança com o celular lá, nem vê o que ela tá olhando. O ponto de partida hoje das crianças não tá muito voltado pro superficial. E você pega, sei lá, o TikTok chinês. O TikTok chinês, ele toca música clássica. Ele toca coisas que realmente ali vai enobrecer como cidadão, né? Sim. E hoje aqui no Brasil, o normal é a Anitta falando um monte de besteira, né? Na TV aberta, né? Sim. Então, o que você acha que... Como mudar isso? Ou você acha que a salvação individual tem que ser de... O problema é que a gente realmente está em um estágio muito complicado da sociedade. 2 exemplos que eu gosto de dar é assim. Você já viu algum lugar rico cheio de sujeira? Não. Você já viu algum lugar rico com barulheira? Não. Então, tem um pouco a ver com a nossa vibração, com a nossa forma de entender o mundo. E foi se banalizando tanto. Primeiro era mostrar o quanto a favela é boa, o quanto... Pô, o pessoal estava numa situação complicada. Eu quero sair da favela, não não quero ficar lá. Aí, romantizar. Exato, romantizar a história. Aí o que aconteceu? Hoje nas escolas, quando você entra dentro de uma sala de aula, sujeira e barulho, quem vai aprender ali? Ninguém. É tão simples, né? Então, nós estamos produzindo lixo dentro das escolas. Não só o lixo, mas o resultado é ruim, porque mesmo aquele professor dedicado, onde um lugar é sujo, onde o lugar é barulhento, ele não consegue passar o que ele sabe. Ele não fica, né? Tranquilo, né? E aí, o que o TikTok ou qualquer outra plataforma faz? Ela vende produtos. Então, ela oferece aquilo que a pessoa quer ver. Talvez eles oferecem música clássica lá no chinês, porque você entra numa escola chinesa, ou japonesa, Sim. ou qualquer outra onde a educação é levada a sério. Você está criando pessoas que gostam daquilo. Aqui no Brasil, você quer barulho, sujeira, romantizar a favela, romantizar a pobreza e bandido. Então, eu não culpo muitas plataformas, não. Eu acho que é a cultura. Infelizmente, o brasileiro que é barulhento, valoriza a punk ou não sei o que, ou seja lá o que for, não tem hábitos de higiene. A gente está aqui no centro de São Paulo. Desce ali na calçada para ver. E sabe qual é o pior, professor? Teve um dia, né, que eu fui fazer uma apresentação na Paulista. Eu pedi uma água. Rafa, pega uma água aí, pô, professor. Desculpa aí, eu tomando água toda hora aqui, velho. Eu esperando olha água, o erro pô. aí, hein, gente. Me desculpa, professor, por esse erro aí. Tem café, Rafa. E coloca um pouquinho de café também aqui, Rafa, aqui pra mim, por favor. Pode pegar aqui. E então lá, professor, o que acontece? Aí eu saí lá da apresentação, né, tal. Aí fui com a minha esposa, tava andando na calçada ali. Aí tinha uma mulher com uma barraquinha assim, né? Uma barraquinha no meio da Paulista ali. Ali no canto da Paulista. E tava com a barraquinha. Aí, putz, me bateu uma tristeza, né? Que eu vi que tinha 2 crianças dentro ali. Aí eu tava passando, tava um pouquinho longe assim. Aí eu vi ela, que eu acho que alguém deu algum snack pra ela, alguma coisa assim. Não, pote de Danone. Pote de Danone. Acho que ela deu pras crianças, ela tava tomando um Danone assim. Meu, sabe o que ela fez? Ela pegou o pote de Danone assim e jogou sei lá, 1,5 metro dela. E 2 metros ali tinha uma lixeira. Sim. Então você começa a olhar assim e fala, pô, a pessoa tá naquela situação ali por conta dela. Porque qual que é a dela? Pô, já que alguém me deu aqui, deixa eu colocar no lixo ali. Exato. É onde eu tô morando.
Ali pode ser a rua, pode ser a calçada ali, mas é onde eu tô morando. Mas ela fez, jogou aqui. Aí você começa a olhar e fala, putz, às vezes os pequenos detalhes você pega a mentalidade que a pessoa tem, né? Exatamente. E aí você vai construindo uma sociedade desse jeito. E pode ser alguém que tá ali na barraquinha, que pode ser alguém que tá andando no ônibus, pode ser alguém que tá andando de Mercedes. E que pode ter exatamente o mesmo, essa mesma mentalidade errada. Então, a gente tem uma luta muito grande. Ainda mais você com a Laurinha pequenininha. Nossa, aí tem que ficar conversando com ela, né? Esses dias, professora, chegou ela e falou assim, pai, o que é um escravo? Aí eu já fiquei preocupado, né? Da onde veio, né? Aí eu falei, ô amor, mas, Laurinha, quem foi que te contou que é um escravo? Quem foi que falou pra você? Não, foi a professora. Eu falei, sério? O que a professora falou? O que é um escravo? Conta pro papai. É um homem que trabalha e não ganha dinheiro. Eu falei, nossa, definição boa, né, que ela deu ali. Mas então, sempre tem que acompanhar, né? Qualquer coisa Sim. que ela tá falando e tal, tem que estar sempre ali. Não é complicado. Ô, professor, e também eu sei que você acompanha muito o macro global, né, como um todo. E você vê essa guerra da China contra os Estados Unidos, né? Pega lá, inteligências artificiais da China, empresas da China versus empresas dos Estados Unidos. Sim. Você acredita que a China, em algum momento, ela pode desbancar os Estados Unidos? Olha, honestamente, e aí você pode escrever, a China nunca vai superar os Estados Unidos. Nunca, pronto. Nunca, ponto. Existem alguns problemas aí, agora vamos entender o porquê disso. Primeiro, lá fechou a janela demográfica. É a primeira vez que na história chinesa de 4.000 anos a população está diminuindo. E é culpa deles, né? E é culpa deles. Governo autoritário, um filho por casal. Foi satânico que eles fizeram ali. Enfim, o que sai de bom de um governo comunista, né? Mas aí você tem... Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a população que está lá dentro porque não tem opção, nunca confiou no governo, do ponto de vista bancário, como aqui, né, que roubam, prende dinheiro, aumenta imposto. O que aconteceu? A principal fonte do chinês como reserva e como aposentadoria eram imóveis. Então a China, entre as 20 maiores economias do mundo, é aquela que as pessoas mais têm casa própria. Então você está falando que, e isso é um dado interessante, 95% da população chinesa tem uma casa própria. E aí tem um outro dado preocupante. 30% da população chinesa tem mais de uma casa. Pronto. A população parou de crescer. Quanto vale esse imóvel agora? Ixi, a tendência é ele valer cada vez menos, né? Exato. Então você tem uma crise imobiliária chinesa. O levantamento feito foi que todos os imóveis vazios na China daria para colocar toda a população brasileira lá dentro. Caramba! 200 milhões de pessoas? 200 milhões de pessoas. Porque você está falando de uma população de 1,4 bi e que está diminuindo agora. E você tem esse grande nó. Se fosse um país normal, livre, os preços dos imóveis já tinham caído 30%, 40% e ia ter um ajuste e a coisa seguia. Como lá o governo determina inclusive o preço do imóvel, qual é o ponto? Eles vão caindo lentamente, mas todos sabem que não vale mais a pena investir em imóvel e que perderam dinheiro. Aí você junta um governo que, por culpa dele, está tendo uma cruz russa mais rápida do que o normal. Você tem uma crise imobiliária que tudo aquilo investido da sua vida, imagina, você passou a vida, comprou seu imóvel, queria comprar outro para viver de aluguel, descobriu que não vale nada. Meu Deus. E você tem, acima de tudo, essa sanha do Xi Jinping de tornar a China o país mais rico, mais poderoso, mais não sei o que do mundo, gastando muito. E eles fazem uma camuflagem interessante, porque quando você pega dívida do PIB do Brasil, 90% do PIB é dívida. Da China, 34%. Você fala, nossa, tá bem. Tá maravilha. Só que eles não colocam as províncias. Se você coloca as províncias, vira 95% do PIB. Ou seja,
você vai ter o mesmo resultado que o salto do leopardo lá do começo do regime comunista, onde o governo central determinava para as províncias: nós precisamos exportar alimentos, que a China tinha muita terra, precisava exportar alimentos. Os governos das províncias, para honrar o que pedia para o governo central, fazia a produção e exportava 5, 10% do que eles produziam. E a China era um exportador de alimento nos anos 60. E 200 milhões de pessoas morreram de fome dentro da China. Nossa, meu Deus. Então, você vai ter, assim, hoje, as províncias completamente endividadas para não apresentar a dívida para o governo federal. Quando elas colapsarem, o que vai acontecer? A China implode. A China, então, tende a colapsar. Vai colapsar, né? Só que, conhecendo um pouco da cultura chinesa, eles não vão admitir. Vão maquiar dados, vão fazer o que for, vão inventar uma guerra com Taiwan para falar que foi gasto de guerra, mas a China vai colapsar. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo